2012, o Espírito Santo me inquietou, me deu os versículos, as passagens bíblicas, pediu que fizesse um terço do Espírito Santo. Nós temos textos de muitas coisas, né? Até mesmo novena. Então, ele pediu que eu fizesse o terço do Espírito Santo. Essa aqui é a segunda edição. Vocês são os primeiros a receber. Acabei de pegar agora a gráfica, né? O texto do Espírito Santo contém os mistérios do iniciado, a sequência de Pentecostes e a consagração ao Divino Espírito Santo. Os mistérios são citações bíblicas que o próprio Espírito Santo foi me dando, em ordem cronológica, e na verdade, como vocês vão adquirir, eu creio que vocês vão querer o texto do Espírito Santo, muitas pessoas já rezam, e mesmo aqui na paróquia, eu descobri que algumas pessoas aqui rezam, conhecem o texto do Espírito Santo, da primeira edição ainda. E até mesmo em outros países, graças a Deus, já foi para outros lugares da Escócia. A pessoa reza fidedignamente o texto do Espírito Santo. Até mesmo outras comunidades, membros da Shalom, rezam o texto do Espírito Santo. Porque ele não é do Padre Chaves, é nosso. O texto que tem o nome daqui, o texto do Espírito Santo. É para você também, né? Então, aqui na capa, eu escrevo assim: esse texto foi me inspirado por ocasião de Pentecostes de 2012. Então hoje vai fazer 10 anos. Não, 10 anos hoje, tem que ser fazendo hoje. Por ocasião de Pentecostes de 2012, o Senhor pediu que voltasse a promessa do Espírito Santo. Um desejo de reinflamar nos corações este fogo abrasador, levando a uma profunda intimidade com a pessoa do Espírito Santo. E assim ele me deu os versículos como promessa. Nós sabemos que de Gênesis ao Apocalipse estão recheados de promessas de Deus. E as promessas de Deus, elas vão se cumprir. E elas precisam se cumprir na nossa vida. E nós desejamos que as promessas de Deus se cumpram. Muitas delas já se cumpriram. Por exemplo, quando o profeta Isaías profetizou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, isso já aconteceu com Jesus Cristo. Você sabe que essa promessa durou quase 800 anos para se cumprir, 780 anos, e o profeta Isaías profetizou, se cumpriu a Virgem Maria. Mas essa promessa foi rápida. Pentecostes, domingo passado foi domingo da sessão, hoje é domingo de Pentecostes. O Senhor pediu para eles estar aqui no segundo mistério, vamos meditar já. Então, é a promessa. O Pentecostes é uma das mais belas promessas que tem na Bíblia. A mais bela é a salvação, Jesus Cristo. E depois, a promessa do Espírito Santo. Vamos para o primeiro mistério. Vou citar, está em Atos, capítulo João 14. Que o Senhor disse: não vos deixarei órfãos, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo, vos recordará tudo que eu vos disse. Esse é o primeiro mistério. Nós meditarmos nessa promessa: não vos deixarei órfãos, ou seja, o homem, do sofrimento da humanidade, é a orfandade de um Deus tão próximo. Um dos nomes de Deus é Emanuel, significa Deus está conosco. Mas quantas vezes nós não sentimos isso? Quantas vezes que nós não sentimos esse Emanuel conosco? E nós sofremos com essa orfandade na nossa humanidade. Temos um Pai tão grandioso, tão terno, tão misericordioso, e às vezes nós sentimos órfãos, sozinhos. Quando você olha para a extensão do universo, o que você vê? Eu sou um minúsculo, eu sou uma vírgula, eu sou um pingo no meio da humanidade. Mas Deus não te olha assim. Deus te olha com amor, com ternura. Deus colocou algo em você que só tem em você. E o dia que você partir desse mundo, não vai achar lugar nenhum mais. Das coisas, olha para o sua mão. Olha para o sua mão, olha para os seus mãos. Essas digitais aí, só tem aí. Uma outra coisa, o seu DNA irrepreensível.
nascer um monte de... Não vai ter outro DNA. Não vai ter outra digitais. O homem se sente sozinho, mas Deus nos criou de forma única e por amor. Somos queridos, somos amados, mas ao mesmo tempo esse homem vive uma dicotomia, vive um vazio e uma orfandade na sua vida. E Jesus fez essa promessa: eu não vos deixarei sozinhos. Você sabe que hoje, eu tenho falado das missas aqui, uma das coisas que mais assola o ser humano é a solidão. E muitas vezes nós somos cercados de pessoas e às vezes sentimos solitários. Mas a maior solidão é de quem é? De Deus. Mas parece ter o contrário. Emmanuel, Deus conosco, eu sinto sua falta. Onde está o problema? O segundo mistério, o texto de Santo, está em Atos capítulo 1, versículo 4 a 5. Jesus, antes de partir, reforçando a promessa, comendo com eles, recomendou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem o prometido pelo Pai, que ouvisse de mim. João batizou com água, mas vós, em breve, sereis batizados com o Espírito Santo. E breve foi breve. No ano passado ele subiu, estava comendo com eles. E hoje é o cumprimento. Se nós pegássemos, olhando para a Bíblia, quando o Senhor apareceu com os discípulos, Tomé não estava, Tomé não estava juntos. Eu faço uma pergunta, você sabe, eu gosto de perguntar, né? Quantos dias depois o Senhor apareceu com os discípulos? Ele apareceu com os discípulos, Tomé não estava. E depois pediu que 8 dias. 8 dias depois. O discípulo de Emaús, que foi assim: se você foi vendo as aparições de Jesus após a ressurreição, foram sempre 8 dias. Aí agora, no ano passado, eles estão subindo, mas não deixaremos você sozinho. Fica aqui em Jerusalém. Mas já tinha 40 dias. Hoje, 50 dias de ressurreição. Aqueles homens que a profissão deles era o que primeiro? Pescador. Vivia sempre em alto mar. Depois de pescador, eles passaram a ser discípulos de Jesus. E o que eles mais faziam? Viajavam. Segundo São Lucas, Jesus nunca parava. Se você pegar o exemplo de Lucas, é um Cristo sempre viajando. Jesus está sempre movendo de um lugar para o outro. Lucas tem essa característica de São Lucas. Um Jesus sempre em movimento. Sempre em movimento. E os discípulos estão começando a viajar. Mas viajava, nós vamos nós, né? A Galileia, Samaria, viajam. Eles viajavam com Jesus o tempo todo. E de repente acontece paixão, morte e ressurreição. Fica aqui, espera. Eles foram obedientes. O Senhor pediu, deu uma ordem para eles: fique aqui. Então, para que a promessa se cumpra, nós temos duas coisas: fé nas promessas de Deus. Eu preciso acreditar nas promessas de Deus. Para elas se cumprirem, eu preciso acreditar. Fique dignamente. Segundo, obediência. Eu preciso obedecer a ordem do Estado. Ficai aqui, não saia. E eles obedeceram. Ficai aqui. Terceiro mistério. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu ruído, como se soprasse um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de fogo, que se repartia e pousava sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui foi o cumprimento da promessa. O que o Senhor prometeu, cumpriu-se. Pentecostes é o cumprimento da promessa, inaugurando a igreja. E a partir daí, esses homens, tomados pelo Espírito Santo, tiveram uma nova visão, um novo dinamismo. Mas para nós situados, como que eles estavam? O vereador já falava, que já foi me escrever.
Eles estavam com as portas fechadas por medo. A porta com as portas fechadas por medo. Então, esse Pentecostes é uma abrir-se para o novo. Ao experimentar o Espírito Santo, eles se abriram. E com isso a igreja começou a propagar-se o Evangelho, a Boa Nova. E hoje, meus caros, para nós fazermos memória, vivemos Pentecostes, nós precisamos colocar no lugar de Pedro, Tiago e João, nos abrirmos para o novo. Porque na verdade, as situações da vida, o sofrimento da vida, as decepções da vida, nós vamos nos fechando. E vamos nos fechando, vamos nos fechando, vamos nos fechando. Chega um ponto que nem o próprio Deus tem espaço dentro de nós. E muitas vezes, não de forma intencional, mas as próprias realidades da vida vai nos fechando. Aí o fechamento puxa a orfandade, a solidão. E ao fechar-se para Deus, nós também fechamos para as pessoas. Vamos ver uma solidão interna profunda pelo fechamento, ou por não conseguir fazer as leituras dos acontecimentos da vida. Quem é de nós que não sofre? Todos nós sofremos. O próprio Cristo sofreu. A questão não é sofrer. Como passar pelo sofrimento? Não é por esforço humano, não é fazendo yoga. Tem uma pessoa que Jesus disse: Ele é vosso paráclito, Ele vos ensinará tudo. Gente, tudo, não é tudo. Monsenhor Jonas Abib, ele fala: tudo é tudo. Ele vos ensinará tudo. Aí eu faço uma outra pergunta: e tudo nós perguntamos para o Espírito Santo? Não. Quando acontece de perguntar para o Espírito Santo, são aquelas coisas que já fugiram do nosso controle. E nós não damos mais conta, perdemos a direção das coisas, aí nós falamos: vem Espírito Santo, oh meu Deus. Mas a promessa, a missão do Espírito Santo é nos ensinar tudo e recordar tudo. Somos um povo meio de memória fraca, esquecemos muito as coisas. Mas poucas vezes nós recorremos àquele que ensina tudo e recorda tudo, o Espírito Santo. Aqui os místicos que nos falam, São Gregório Nazianzo, São Gregório Magno, Santo Agostinho, ele disse, São Paulo também fala isso: o conhecimento de Jesus, conhecer Jesus Cristo, é o bem mais supremo que um homem, um ser humano pode buscar. O conhecimento de Jesus Cristo é um bem supremo. Mas isso está claro para nós. Nós buscamos esse conhecimento. Muitas vezes o nosso conhecimento de Jesus Cristo infelizmente, é um conhecimento ainda até básico, raso. Muitos cristãos só conhecem Jesus só o nome, mas a amizade, a pessoa de Cristo, muitos de nós não conhecemos. Temos o conhecimento catequético, mas que ficou lá atrás. E toda catequista, o que ela ensina para os seus catequizandos, ela deseja que eles cresçam, que eles floresçam, faça render e multiplicar tudo que um dia eles receberam. Portanto, o conhecimento de Jesus Cristo tem que estar claro para nós. É o nosso bem supremo, é o nosso bem maior, porque Jesus Cristo é a minha, é a nossa salvação. Quem é que nos leva a conhecer Jesus Cristo? Ele ensina tudo, inclusive e especialmente conhecer Jesus Cristo, conhecer a salvação, conhecer o caminho, conhecer a vida, conhecer a verdade. Esta é a missão do Espírito Santo. E à medida que eu me entrego ao Espírito Santo, que eu estreito os laços com o Espírito Santo, desejo a amizade, eu passo a ser íntimo do Espírito Santo, eu passo a conhecer Jesus Cristo, eu passo a conhecer a minha salvação. Conheço melhor a verdade, conheço melhor o caminho, conheço melhor a vida. Então todo conhecimento é proveniente do Espírito Santo.
E a missão do Espírito Santo é tornar Jesus no mundo conhecido e amado. Meus caros, a terceira pessoa da Trindade ficou muitas vezes no esquecimento ou apenas no simbolismo de uma pomba. É a terceira pessoa, é uma pessoa. Foi ele que concebeu Jesus no seio da Virgem Maria. Foi ele que ressuscitou Jesus Cristo. Foi ele que fez todos os místicos da igreja amar e conhecer. Quem deu força para os mártires na hora da morte? Quem deu força para os mártires na hora de morrer e não voltar atrás? O Espírito Santo. Ele vos dará força, ciência. Meus caros, essa promessa de Deus precisa se cumprir constantemente na nossa vida. E cada vez que você invoca o Espírito Santo, ele faz algo novo. Porque nós somos uma obra inacabada. Nós não somos uma obra concluída. Sabe o dia que a nossa obra vai concluir? E rezemos para concluir? O dia que fecharmos os olhos. São Paulo chama de edifício inacabado. Sabe aquela casa que você passa na rua e nunca está terminada? Nunca está terminada? A vida daquelas pessoas confusa, indecisa, em que a vida nunca está concluída. E muitas vezes vai chegar a sua hora e eu rezo para que não aconteça. Mas nós precisamos sair deste mundo por fecharmos os olhos, como um Paulo da vida combatia um combate com ardeia. Não é só simplesmente chegar na idade de cabelos brancos, mas uma vida concluída, porque, por exemplo, alguns santos, por exemplo, Teresinha com 24 anos, alcançou um grau de santidade. Domingo Sábado com 15 anos já era um santo. Agora eu te pergunto, quem é que está impedindo que esta obra de santidade na sua vida e na minha vida se conclua? Nós mesmos. Sou eu. São a nossa pouca liberdade dada ao Espírito Santo. Um dia lá em casa nós rezávamos, clamando ao Espírito Santo, e chorávamos pedindo o Espírito Santo. Em um momento de silêncio ele disse: vós me chamais e até chorais pedindo, e eu venho, mas quando eu vou fazer em vós a obra que eu quero fazer, vós me deixais. Cantamos aqui: vem Espírito Santo. E quando ele vem para direcionar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nós tomamos a rédea das coisas. Quando nós começamos a perder o controle para o Espírito Santo, nós pegamos de volta. Nós somos possessivos, nós temos medo do que Deus quer fazer em nós, que vai fazer de nós. E por isso, essa síndrome de insegurança, de perder, achando que se eu tomar o Espírito Santo eu vou controlar melhor a minha vida. O que acontece? Fracasso e frustração. Portanto, a vivência dessa promessa deve se cumprir na nossa vida constantemente. E no momento da tribulação, da dificuldade, muitas vezes nós arredamos o pé, vencemos, desistimos e ficamos tristes. O quarto mistério é a vivência da promessa. Aconteceu com a promessa, a vivência. A igreja aqui começa também as perseguições contra os cristãos. Eles rezam assim. O quarto mistério está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29 a 30. Agora, Senhor, preste atenção às suas ameaças. Por que estou falando as suas ameaças? Porque as ameaças que os cristãos sofriam eram por causa do Cristo. Lembra que o Senhor fala para Paulo? Saulo, Saulo, porque você me persegue. Mas Saulo perseguia Jesus nos cristãos. Então as ameaças que eles sofriam eram por causa do Cristo. Então eles têm consciência que toda a perseguição que eles sofriam é por causa de Jesus. Aí ele dizia, aí continua o versículo: agora, Senhor, presta atenção às suas ameaças, concede a teus servos anunciar tua mensagem com toda a ousadia. Estende tuas mãos para que aconteçam curas, sinais e prodígios, pelo nome do santo servo Jesus. Ao terminar a súplica, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Eles se encheram do Espírito Santo
e anunciavam a mensagem de Deus com ousadia. Eu chamo esse mistério de o mistério da ousadia. Quando as coisas estavam ficando difíceis, eles oravam e não fugiam, mas enfrentavam. Mas não por ignorância. Todo enfrentamento era feito no Espírito Santo. É diferente de você enfrentar as coisas por ignorância, por uma bravura simplesmente carnal. Enfrentar no Espírito é diferente. Enfrentar as tempestades, enfrentar o sofrimento, enfrentar as doenças no Espírito Santo é diferente. É ousado eu me lançar auxiliado pelo Espírito Santo. E olha, Ele quer fazer parte das pequenas coisas da nossa vida. Uma coisa simples, que é, por exemplo, visitar alguém, não é comum. De repente você acorda visitar alguém, vai sim, vai e volta, já voltou. Imagina, mas para Nossa Senhora, a mulher plena do Espírito Santo, não é comum. Nós vimos essa semana na festa da dispensação. Eu celebrei aqui. A casa toda ficou cheia do Espírito Santo. Apenas uma salvação. Então, até mesmo quando você faz essas coisas mais simples no Espírito Santo, elas ganham significado e beleza. Quando se faz o Espírito Santo, a saudação de uma pessoa cheia do Espírito Santo é algo transformador. Maria apenas saudou Isabel e ele pulou de alegria. Qual é o diferencial dessa saudação? Porque é a saudação de uma mulher cheia de graça. E nós somos filhos de Maria, Maria mãe de Pentecostes, Maria esposa do Espírito Santo. Portanto, para que o mundo transforme a partir de nós, nós precisamos ter uma alta dependência, uma alta intimidade com o Espírito Santo. Mais não saber que era a terceira pessoa da Trindade, mas estreitar os laços, senti-lo, movê-lo. Se você pegar esses dias, tem algumas cidades que os apóstolos começaram a pregar, o Espírito Santo os proibia de entrar em uma cidade. E eles obedeciam. O Espírito Santo falava, não essa, é para outra cidade. Aí o Espírito Santo escolhia, eu quero Paulo e Barnabé para outra missão. Se vocês pegarem essa narrativa em Atos dos Apóstolos, é tão evidente a terceira pessoa e a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo e nós decidimos ir para a Antioquia. Por isso a igreja chegou onde chegou. Porque o Espírito Santo a conduziu e a conduz e a conduzirá. O quinto mistério é o mistério. O quinto mistério é os frutos da promessa. Eu me chamo o mistério da unidade. Quem é que nos une? Quem é que nos torna família? Quem é que nos torna irmãos? Somos tão diferentes. Quem tem do mais de 2 filhos sabe disso. Nasceu na mesma barriga, filho do mesmo pai, comportamento diferente, tudo diferente. Meu Deus do céu. Então é como você unir seus filhos dá trabalho. Meu Deus do céu. Quantas vezes você, mãe e pai, tem que estar na briga de 2 filhos, 2 irmãos? Você fala, meus filhos não são irmãos, não, treino. Não é verdade? O menino fala, treino, né? Sou meu irmão. Então, meu Deus, vocês não são irmãos, não, gente? Parece pão e gelo, tá cachorro. Se você e mãe saírem da frente deles dois, o que acontece? Não precisa falar. Uma semana dos pais viajam. Qual a preocupação de vocês? Deixou jogar o Deus aqui, está acontecendo aí. Será que um matou o outro? Agora, isso que eu falo de família é lógica. Agora eu vou falar de igreja. Vamos falar de igreja? Aqui está o desafio de uma paróquia. Pensamento, criação, formação, cultura, diferente do mesmo espaço. Quem é o grande protagonista dessa unidade? Não somos nós. É o Espírito Santo. Mas o segredo da nossa paróquia, gente, não estou falando aqui de movimento carismático, estou falando de Espírito Santo que cabe em toda e qualquer ação da igreja.
para que a paróquia seja madura, fecunda, onde os seus membros sejam abertos, dóceis ao Espírito Santo. Aí sim a unidade começa a acontecer. Olha o que eu espero. A multidão dos que haviam acreditado era um só coração e uma só alma. Terrível, né? Parece ser poético. O toque. Você pode achar apenas poético se você tirar a ação do Espírito Santo. Mas se nós acreditarmos no Espírito Santo, é possível. Se nós confiarmos no Espírito Santo, é possível nós sermos um só coração e uma só alma. Porque diante desse altar não tem família Y ou Z. Diante desse altar somos uma só família. A família de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos une e nos santifica é o Espírito Santo. Portanto, vou continuar. A multidão se havia um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu que possuíam, mas tudo entre eles era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, do Senhor, e todos tinham grande aceitação. E o Senhor acrescentava a cada dia ao seu número dos que seriam salvos. A unidade dos cristãos é um testemunho poderosíssimo da ação do Espírito Santo e da ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, no final desse texto, nós temos a consagração ao Espírito Santo. Vou rezar com vocês. Consagração do Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, vós que esclareceis tudo e iluminais todos os meus caminhos, para que eu atinja o meu ideal. Qual é o ideal do cristão? A santidade, chegar ao céu. Vós que me dás o dom divino de perdoar e esquecer o mal que me fazem. Em todos os instantes da minha vida, estáis comigo, Senhor. Eu quero nesse culto de alma agradecer por tudo e confirmar